Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos avanço divino na sua vida, na sua casa. Declaramos que a glória de Deus enche os quartos, enche a casa. Declaramos em nome de Jesus que na tua casa há paz, na tua casa há abundância, na tua casa há multiplicação, na tua casa há riqueza, na tua casa há saúde. Oramos em nome de Jesus para que todos na tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que o favor do Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te envolva, que o Senhor te toque, que o Senhor te livre de todo o mal. Pedimos a bênção do alto sobre a tua vida, que você caminhe sobre céus abertos, que você rompa, que a sua casa avance e que o Senhor possa usar a todos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Oramos para que contratos sejam destravados, para que negócios sejam liberados, para que uma provisão do Senhor venha sobre ti e sobre a tua casa. Que teus filhos possam contemplar a glória, a provisão, a abundância do Senhor na tua vida. Oramos por contas pagas, oramos para que toda a pressão em cima da casa, em cima da família, seja desfeita, totalmente quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toca com teu poder, envolva essa pessoa com a tua graça. No nome de Jesus, eu te peço, envolve ela com a tua graça. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu lar. É uma alegria estar aqui essa noite com você e hoje nós vamos fazer uma oração por provisão na tua casa e na tua família. Amém? Nós vamos orar, tem muitas pessoas me pedindo oração em favor disso e é isso que eu farei. Eu estarei aí orando por provisão sobrenatural. Eu creio em provisões sobrenaturais. Tenho muito testemunho para contar sobre isso, sobre milagres de Deus, sobre como que Deus faz as coisas, como que Deus intervém de uma maneira tão poderosa e tão incrível. E eu quero começar com o testemunho da Tassiane, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu aqui: eu vim contar um dos inúmeros milagres que Deus tem feito na minha vida e na minha família. O primeiro é sobre meu filho Brian Emanuel, que tem 9 anos e não sabia falar, apenas palavras enroladas que poucas pessoas entendiam. Ele começou o tratamento com fonoaudióloga e essa foi a luta de quase 6 anos, além de ter feito psicologia durante 2 meses, mas na campanha das cartas para Deus eu pedi e escrevi para o Senhor ajudar na fala dele. E o Senhor nos deu o nosso milagre. Hoje, dia 25 de novembro, ele foi liberado pela fono, falando perfeitamente. Estamos muito felizes para a honra e glória do nosso Deus. Sou grato a você por estar nos ensinando a ouvir a voz de Deus. Obrigado. E também recebemos o testemunho da Luciana, que nos acompanha em nossas orações também. E ela escreveu aqui: gostaria de relatar um dos milagres que Deus fez na minha vida. Tenho tireoide e descobri um nódulo. Fiz a primeira biópsia e o resultado deu inconclusivo, apesar de tudo indicar que as características seriam malignas. Eu já acompanhava suas orações e entrei no propósito de jejum de 21 dias. Fiz outra biópsia e o resultado saiu literalmente benigno para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus por tudo que vem fazendo por mim. Amo suas orações e que Deus continue te abençoando. Deus te abençoe também, irmã. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. Eu vim aqui liberar essa palavra sobre provisão na tua vida hoje. Por isso eu quero pedir que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Eu quero pedir a sua ajuda hoje, certo? Quero pedir a sua ajuda para você compartilhar essa palavra com quem você ama. Se há pessoas que você ama, aqui nessa terra, manda essa palavra para essa pessoa.
porque tem gente que precisa ouvir essa instrução. O que o Senhor falou aqui comigo nessa palavra, com certeza vai falar contigo e vai te abençoar. E no final nós vamos fazer uma oração por provisão. Nós vamos orar por milagres aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar por milagres e vamos profetizar sobre a tua casa. Inclusive, gente, tanto hoje quanto amanhã, tá? Tanto hoje quanto amanhã, eu quero fazer declarações sobre a tua casa na área financeira. Eu quero liberar. Toda semana nós temos profetizado sobre a vida espiritual, temos profetizado sobre a família, sobre os projetos, enfim, outras áreas. E hoje, nessa oração agora da noite e amanhã, na oração da manhã e na oração da noite, nós vamos orar e declarar profeticamente em favor da vida financeira. Quero pedir a você, inclusive, de você estar ao vivo comigo amanhã, exatamente nesses dois horários, das 6 da manhã e das 18 horas, ok? Então, já coloca aí na tua agenda, em nome de Jesus. Em 1 Reis 17:4, a Bíblia diz assim: você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Havia seca em todo o território de Israel. Elias, ouvindo a Deus, foi ao ribeiro de Querite, próximo ao Jordão. E ali havia água, ali Deus, de uma forma sobrenatural, deu ordem a corvos para levarem pão e carne a Elias todo santo dia. Agora, sabe o que é interessante? É que o corvo é carnívoro. Como que ele não comia no meio do caminho a comida, a porção de Elias? A não ser por algo sobrenatural, uma intervenção de Deus. Bom, já era uma intervenção de Deus os corvos estarem trazendo suprimento para ele. Agora, os corvos sendo carnívoros, não comendo a carne de Elias, isso é um milagre de Deus. Mas aí eu aprendo um mistério de Deus também. O que Deus tem endereçado para você, ninguém toca. O que Deus tem endereçado para você, mesmo que outra pessoa queira pegar o que pertence a você, Deus não permite que ninguém toque no que foi Deus que te deu. Ninguém toque no que está endereçado a você. Porque às vezes vem essas preocupações a nós. A gente vive num mundo onde as pessoas têm tantos ciúmes umas das outras, onde nós vemos pessoas que muitas vezes querem tirar aquilo que é seu, aquilo que pertence a você, através da perseguição, através da obra de maldade, através das contrariedades. Nós vemos, sabe, tantas pessoas lutando para ter o que é dos outros. A pessoa não sabe ter a própria vida, ela quer a vida dos outros, ela quer o casamento da outra, ela quer o trabalho, a profissão da outra, ela quer a casa, o apartamento, o carro da outra, quer a felicidade da outra. Você pode ver, se você ganhar um filho e você posta nas redes sociais, você pode ter ali 20 mil amigos ou 10 mil amigos. E daqueles 10 mil amigos, tá? Estou sendo bem generoso, mas daqueles 10 mil amigos você tem 300, 400 que você conhece, que é bem próximo de você. E você vai ver que há pessoas que vão ter visto a foto e às vezes não vão ter a capacidade nem de deixar uma curtida, quanto menos ainda um comentário de parabéns, de alegria. Por quê? Porque há pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Há pessoas que gostariam de ter o que você tem. E a Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne para Elias e Deus não permitiu que os corvos comessem a carne de Elias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique mais preocupado, sabe, com a sua vida, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ninguém vai tocar nas tuas finanças, ninguém vai tocar nos teus recursos, ninguém vai tocar no que Deus te deu. O que está endereçado para você, ninguém te tira, não tem sócio, não tem invejoso, não tem obra de maldade,
Não tem nada que vai tirar o que Deus endereçou para você. Não tem nada. Agora, entenda uma coisa. Elias estava ali, estava tranquilo, com água, com comida que Deus estava enviando, mas dia a dia o ribeiro começa a secar. Então ele vai ficando escasso, 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 até acabar a água completamente. E nós devemos perceber uma coisa, que enquanto Deus está nos mantendo em uma posição, enquanto Deus está nos mantendo num lugar, nós devemos continuar bebendo daquela fonte. Mas se a fonte secar, então é hora de mudar. Se a fonte secar, é hora de uma mudança significativa. E foi o que aconteceu. Agora, a grande pergunta, e no verso 7 ao 9 eu quero que você leia comigo essa passagem, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça a comida. Gente, aqui tem muita coisa boa aqui nessa palavra. Olha só, o ribeiro secou e Deus falou. O ribeiro secou e Deus falou. Entenda uma coisa, sempre que secar a alegria de você estar num lugar, sempre que secar a provisão de um lugar, sempre que secar a provisão de um lugar, está na hora de você sair. Você não pode permanecer num lugar que tenha ausência do favor de Deus. Nós devemos estar em lugares que tenham o favor de Deus. Se não tiver o favor, sai. Se não tiver o favor de Deus, saia de lá e saia rápido. E olha o que Deus disse para Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta. Tem coisas que Deus diz para a gente acelerar. As pessoas não estão prontas a acelerar. As pessoas querem fazer as coisas no tempo delas. Mas quando Deus fala, Deus quer acelerar. Sabe, quem me acompanha e quem está mais perto de mim, quando vê eu fazendo certas mudanças, pode ficar assim, preocupado, porque é muita mudança, as coisas são muito rápidas, é uma velocidade. Mas a Bíblia diz aqui que quando Deus falou com Elias, o Senhor disse para ele: vá imediatamente a Sarepta. Não é deixa para amanhã, não é deixa para o mês que vem, deixa para fazer quando as coisas estiverem melhor. Vá imediatamente. Se Deus manda você fazer pão para vender, amanhã já comece a fazer pão para vender. Se Deus falar para você: vai para um lugar lá, ajudar o meu servo, ajudar a minha serva, vai rápido. Vá imediatamente. Deus disse para você sair do lugar, sai rápido de lá, imediatamente. Aí alguém diz assim: puxa, mas assim fica tenso. Mas Deus disse a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Olha o que Deus disse. Vá imediatamente. Vá imediatamente. É o que Deus disse. É o que Deus disse a Elias. Vá imediatamente. Tem coisas que nós não entendemos o porquê que Deus coloca algumas urgências no nosso coração. Por que Deus nos dá algumas instruções, sabe? E instruções de fazer coisas rápido, de ser decisivo, de mexer o que tiver que mexer rápido. Mas Deus, quando fala conosco, Deus ele movimenta as coisas de forma muito rápida, de forma muito poderosa. Por isso que o Senhor disse para Elias: vá imediatamente a Sarepta e fique por lá. O que o Senhor disse para Elias é: fica lá até quando eu te disser.
Vá imediatamente para lá e fique lá até quando eu te disser. Está entendendo como que Deus ele faz algumas coisas na vida da gente? Como que Deus, sabe, ele coloca alguns desafios na vida da gente? Como que Deus, sabe, ele nos apresenta certas coisas e ele diz, fica aqui agora, fica aqui até o tempo que eu determinar. Fica. Não havia uma outra instrução, a instrução era fica ali, deu, pronto. E a Bíblia diz, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, que te forneça comida. E olha que tremendo aqui, quando Elias chega em Sarepta, ele viu uma mulher ali juntando os gravetos, e ele disse para ela, me traz um pouco d'água. E ela foi, ou seja, a água secou no ribeiro, mas tinha água em Sarepta. Às vezes Deus te tira de um lugar, porque naquele lugar não tem mais a provisão que você precisa. E Deus te leva a um outro lugar, porque lá já tem uma provisão te aguardando. Já tem uma provisão lá que está à espera sua. Em Sarepta tinha água, na casa dessa mulher tinha água. Aí depois de Elias ter bebido a água, Elias disse assim para ela, agora você prepara um pão na brasa para mim? E ela disse, meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um último bolo e eu e meu filho vamos morrer. Você sabe, há momentos na vida da gente que a gente está sem expectativa. A gente pensa que o dinheiro vai acabar, a gente pensa que não vai dar conta do recado, a gente pensa que pelo fato de não estar vendendo, que, sabe, vai vender cada vez menos e que vai minguar aquela fonte de renda. No entanto, nós devemos acreditar que se Deus deu a instrução e se você está numa direção, não vai faltar. Se você está numa direção de Deus, é por isso que eu tenho ensinado os meus alunos na academia aqui no Global, eu tenho ensinado eles a caminhar com Deus. Eu tenho ensinado eles a caminhar com Deus, eu tenho ensinado eles, sabe, a se manter numa direção de Deus. E Elias então libera uma palavra para ela, porque Elias sabia que Deus não havia colocado ele numa furada. Quando Deus dá uma direção para a gente, não pensa que Deus vai te levar para uma furada. Deus nunca nos leva para uma furada. Deus sempre nos leva para um lugar para nos abençoar. Quando estamos debaixo da direção de Deus, não estamos, sabe, entrando numa furada, estamos entrando, na verdade, em um tempo de Deus, um tempo profético, um tempo de rompimento, de abundância. E foi isso que aconteceu na vida de Elias. E ele sabia que Deus havia colocado ele lá, então ele disse, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, olha só, daí agora Elias estava sendo usado pelo Senhor para falar para a mulher, não vai faltar mais farinha e não vai faltar mais azeite. Assim diz o Senhor. E a mulher obedeceu a palavra. Ela obedeceu, ela entendeu a palavra. Quando você compreende o que Deus fala com você e você executa o que Deus fala, mesmo sem entender, a mão do Senhor já começa a trabalhar em teu favor. E essa mão poderosa que começa a trabalhar em teu favor, ela começa também a abençoar o que você está fazendo. Então ela abençoa teu trabalho, ela abençoa teus negócios, ela abençoa tuas vendas, ela abençoa tudo que está ligado a você. As coisas começam a florescer, você começa a prosperar, as coisas começam a acontecer, há uma liberação de Deus. Há uma liberação de Deus que começa a acontecer a partir do momento que você entra no caminho da obediência. É por isso que nós dependemos de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se seguirmos a voz do Espírito Santo, não teremos falta de coisa alguma. Siga as instruções do Espírito Santo. Porque se a sua fonte natural secar, você precisa confiar que Deus abrirá novas fontes para você. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra, Deus abrirá novas fontes. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, por isso que eu pedi para você compartilhar, não só com 10 pessoas, mas com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero declarar em nome de Jesus que suas fontes não vão secar.
suas fontes não vão secar. Suas fontes não irão secar. Ao contrário, Deus abrirá novas fontes. Em nome de Jesus Cristo, se uma fonte secar aqui, Deus já tem outra liberada aqui, já tem outra liberada lá, já tem outra liberada lá, já tem outra liberada aqui, já tem outra liberada ali. Ou seja, Deus abrirá novas fontes de provisão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Não vai faltar. Deus proverá em nome de Jesus. Deixa agora eu fazer a declaração profética em favor da tua vida, em favor da tua casa. Essa declaração do Senhor que nós temos declarado aqui, eu quero liberar essa declaração sobre a sua vida. Levante uma das suas mãos antes de nós orarmos o Salmos 91. Hoje decretamos que recebam alegria indescritível e plenitude de glória, que o riso encha seu coração e um sorriso inunde seu rosto. Assumimos a autoridade sobre cada reduto de luto, de tristeza, de depressão, de desesperança e angústia. E profetizamos que você experimentará alegria no seu coração. Oramos para que você se levante com uma fé renovada e que permita que veja que tudo vai ficar bem. Estamos pedindo a Deus que você receba boas notícias nos próximos dias. E declaramos que tua casa e toda a tua família terão ótimos dias pela frente. E declaramos Provérbios 17, 22 sobre ti. Um coração alegre faz o bem como um remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Que haja muita alegria na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E você que é meu aluno na Academia Kingdom Global, amanhã eu vou dar um anúncio aqui muito importante para quem é aluno e também para aqueles que não são alunos. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos fazer um grande convite aqui, né? Um grande convite para quem não é aluno da academia e para aqueles que são alunos, um presentaço de final de ano para todos os nossos alunos aí da Academia Kingdom Global. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 horas da manhã aqui. Amém? O que é a Academia Kingdom Global? É uma escola online, onde toda semana eu me sento com os meus alunos para dar direções para eles. Trago também módulos de treinamento de liderança, treinamento profético. Agora, nesse mês de dezembro, nós vamos ter mais 2 módulos dentro da academia. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção aí para a sua vida, uma grande bênção para a sua casa, certo? E toda quarta-feira eu tenho a mesa de conselhos dentro da academia. Tem sido algo fenomenal, tem sido uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, se você quer ser nosso aluno, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Eu convido você a adquirir esse livro lá no nosso site, vai te ajudar muito, vai ajudar você a discernir melhor o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são proféticos. Tem sonhos que não são de Deus, são do natural, do subconsciente, mas tem sonhos que eu acredito que vêm de Deus. Deus fala também através dos sonhos. Também quero falar com você desses 2 livros, são devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os 2 juntos dá mais 700 orações. Se você não adquiriu ainda, eu convido você a adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Também quero agradecer as orações por todos que estão orando, pelos nossos programas de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Deus conhece o nosso coração, nossa intenção é semear a palavra de Deus. Então, agradeço as orações de todos vocês. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, libera bênçãos especiais sobre a vida de cada pessoa que está aqui junto conosco nesse momento. Toque-os com teu poder, ó Deus. Libere da tua graça sobre a vida deles. Oramos em nome de Jesus para que essa casa seja cheia da presença de Jesus Cristo. E aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas, a confusão seja dissipada, a obra de maldade, de inveja, de contrariedade seja dissipada. Que Deus te tire de confusões, que Deus te tire de intrigas, que Deus te livre de se indispor com pessoas, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê ânimo novo e que o Senhor multiplique as finanças na tua vida. Eu oro por provisão sobrenatural, para que o Senhor abra janelas de provisão. Eu oro para que o Senhor traga liberações de vitória, vitória na justiça, vitória em documentos, que tudo aquilo que está travado, documentos que estão travados sejam liberados. E oramos para que o Senhor abra novas fontes de recursos, de provisão, de fontes para a tua vida e para a tua casa. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa, da tua família, no nome de Jesus Cristo. O Senhor te visite, o Senhor te abençoe mais e mais, o Senhor te prospere mais e mais, o Senhor libere grandes bênçãos sobre a tua vida. E eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus Cristo. Também oro pela salvação de todos dessa casa. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, não perca a oração, porque amanhã, tanto na oração das 6 quanto na oração das 18, nós vamos orar por provisão. Eu estou num jejum, gente. Eu estou num jejum orando. E amanhã também estarei em jejum. E eu convido você, eu creio em grandes liberações. Eu convido você a estar comigo amanhã às 6 da manhã. Me ajude a compartilhar essa live para que as pessoas que assistirem essa live possam entrar amanhã também às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar,
que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, verso 16 e 17 diz assim, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias.
Deus, ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam, são tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente.
Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele, cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse, saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus. É todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo. Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida,
você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui e Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudaram em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, daí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as 2 televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar. Tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Salmos 46. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, te pedimos, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Como está escrito em Colossenses, cinge a nossa mente e o nosso entendimento, para que não haja espaço, Senhor, para maus pensamentos, não haja espaço para nenhuma influência do mal. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a preocupação, todo tipo de ideia, de pensamento negativo. Que isso seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre de todo tipo de ideia errada, de todo tipo de pensamento tóxico, pensamentos mal cheirosos. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, para que a mão do Senhor seja sobre ti, para que todo o mal seja afastado e para que a luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo esteja sobre ti, esteja sobre a tua mente. Que a tua mente se encha de pensamentos de fé, de alegria, de força, de ânimo, de inspiração divina. Em o nome de Jesus, oramos também para que toda depressão se afaste no nome de Jesus e que haja cura. Cura nas tuas emoções, cura na tua alma, cura na tua mente e também oramos pela cura física. Em o nome de Jesus Cristo. E damos uma ordem a todo o mal, a todo tipo de influência espiritual contra ti, contra a tua casa, contra os teus, que esse mal agora cesse completamente e que venha tempos de paz, venha tempos de proteção. Nós declaramos o nome poderoso de Jesus Cristo, que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre a tua família. No nome de Jesus Cristo. Eu também quero declarar, Pai, o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, por isso não há espaço para preocupações, não há espaço para aflições, no nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Espírito Santo, enche essa pessoa da tua presença, enche esse ambiente da tua presença, e eu coloco diante de ti, Pai, toda a preocupação que essa pessoa está sentindo, tudo aquilo, Senhor, que está tirando a paz dela, que está tirando a alegria dela. Eu oro para que a unção de Deus quebre o jugo. A unção de Deus quebre o jugo. Tudo aquilo que está trazendo para essa pessoa perturbações, nós damos uma ordem, saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que a nossa mente pensa o que é bom, pensa o que é honesto, pensa o que é de boa fama, pensa o que é positivo e não o que é mal, não o que é negativo. Eu declaro em nome de Jesus, abundância de Deus, fartura, alegria. Que o Senhor abençoe a vida dela poderosamente, no nome de Jesus Cristo. E que toda injustiça contra ela seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade, todo espírito de perseguição contra ela, nós declaramos por terra, em o nome de Jesus. Anulamos
as obras malignas, as obras das trevas e declaramos: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos guia. E todo tipo de preocupação, Pai, todo tipo de nervosismo, que seja agora visitado pelo poder e pela presença de Deus. E que a unção de Deus, que despedaça o jugo, essa unção toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero declarar, Pai, sobre a vida dela, o Salmo 121, declarando, Senhor, que Tu és o nosso socorro, que Tu és o nosso baluarte e que o Senhor nos socorre. Em o nome de Jesus, não tem espaço para os maus pensamentos, não tem espaço para as ideias ruins, para aquilo que é mal, só tem espaço para a Tua palavra, espaço para as promessas, para os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda, certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor. Diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. No nome de Jesus, eu apresento cada pedido de oração ao Senhor neste momento. E nós pedimos um milagre, pedimos uma intervenção do céu, pedimos que a mão poderosa do Senhor seja sobre essa vida. Senhor, eu quero declarar, não haverá falta nessa casa. Haverá uma providência divina, haverá o socorro do alto vindo e tocando na vida dessa pessoa, tocando na família dela, no nome de Jesus. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. A vida dessa pessoa está nas mãos de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós cremos. Tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, porque colocamos Jesus como centro da nossa vida. Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Cobre essa família que está orando comigo agora com o teu precioso sangue. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Diga comigo: na minha mente só tem espaço para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável, para aquilo que traz alegria, para aquilo que vem de Deus, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você através dessa oração, compartilhe agora com quem você ama e sempre que você precisar, repita essa oração, repita esses salmos, Salmos 46, Salmos 23 e Salmos 121. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu chegando até a nossa vida. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá, e nada lhes impropera coisa alguma, Senhor. Nós precisamos de sabedoria para vivermos o nosso propósito. Dá-nos também direção, guia nossos passos, traga instrução por nosso coração e fale conosco nos nossos pensamentos. Abra os nossos ouvidos e também a nossa visão espiritual. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, guarda esta casa, proteja essa família de todo mal, guarda o marido, a mulher, guarda os filhos, guarda o trabalho, guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos essa casa. Eu desejo a eles o melhor dessa terra e profetizo, Pai, vida abundante, prosperidade, alegria, muita saúde e principalmente que não nos falte a liderança do Espírito Santo.
Espírito Santo, nós queremos uma parceria, queremos ter comunhão contigo todo santo dia. E cremos, ó Deus, que essa oração, ela representa também o início de uma semana. Por isso pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada dia dessa semana que está para se iniciar. Desde já, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e confiamos em Ti, como Deus que nos sustenta, como Deus que cuida de nós, como Deus que está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Graças te damos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa casa, a rocha do nosso sustento, nosso Deus provedor. Somos gratos a Ti, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria começar essa oração, entregando a Deus a nossa semana. Ainda que estamos orando a oração da noite, eu fiz isso na oração da manhã e senti de fazer isso agora. Eu quero uma semana muito abençoada e você quer também uma semana muito abençoada? E eu aprendi a envolver tudo em oração. As reuniões que eu tenho pela frente, os projetos que eu tenho, o que eu estou tocando, eu quero a mão do Senhor em tudo. Agora nesse meu lançamento, olha que tremendo, isso é uma coisa até que eu quero ensinar para quem é empreendedor, uma coisa que eu quero ensinar para quem está começando alguma coisa. Eu estou já no meu 19º livro escrito, 19 livros escritos, olha só. Quero chegar até o fim do meu propósito com 100 livros escritos. Que Deus me ajude e me permita escrever 100 livros. Esse é o meu 19º. E a gente sempre tem uma preparação para um lançamento de um livro, de um evento, enfim, existe uma preparação, existe vídeos gravados, uma equipe por trás e um monte de coisa. Só de falar assim, vocês às vezes iam cansar, só de falar. Mas esse livro aqui que Deus me deu, eu disse para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, esse livro eu quero fazer diferente, daqui para frente eu quero fazer diferente de todos os meus livros. Ainda que eu tenha sido muito abençoado por Ti em todos os lançamentos que eu fiz de livros até o dia de hoje, eu quero que o Senhor lance esse livro. Vou fazer a minha parte, vou gravar, vou divulgar o livro, vou falar do livro. O Senhor vai usar outras pessoas para isso também. Mas eu quero que o Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor faça com que esse livro ele atravesse os mares, vá a muitos lugares. Eu quero que o Senhor lance e eu não irei me preocupar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque uma coisa é você fazer na força do braço e outra coisa totalmente diferente é quando você coloca nas mãos de Deus. Porque na força do braço a gente cansa só de se preocupar. Mas quando você coloca na mão de Deus, você faz a sua parte, porque a sua parte, a Bíblia deu ordem para o homem trabalhar. Então é a nossa parte trabalhar. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você não se preocupa com os resultados. É isso que eu estou dizendo. Os resultados vai ser conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, de repente, você está muito preocupado com algo que você vai fazer, uma empresa que você vai abrir, com um negócio que você vai começar. Tira esse peso de você. Tira agora mesmo esse peso de você. E coloca nas mãos de Deus essa situação. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar vitória e vai conduzir melhor do que você. Deus vai conduzir melhor do que você. Porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente na condução é melhor. Meu irmão, nunca vai ser melhor a gente na condução. Melhor é o Senhor na condução. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Melhor é Ele na condução. Não eu, não você. É Ele na condução. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Senhor, dá-nos sabedoria. E eu quero convidar você. Nós vamos começar um jejum a partir de amanhã. Vão ser 14 dias de oração e jejum. E nesses 14 dias, eu vou estar apresentando a Deus
tudo aquilo que nós queremos que vá para frente, que ande. Colocar na mão de Deus realmente algo, certo? 14 dias que nós vamos envolver as coisas na presença de Deus e nós vamos pedir pelo livramento, pela proteção, pela restauração e pela direção do Senhor. É isso que nós queremos. Experimente ficar 14 dias apresentando algo a Deus que você quer começar, que você quer lançar, que você quer abrir, que você quer fazer. Eu quero lhe convidar a estar ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, nesse propósito. Todos vocês. Não importa o horário que você está assistindo essa oração. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora com a gente, ou você vai assistir mais tarde, mas amanhã, 6 da manhã, comece esse propósito com fé. Faz que nem eu estou fazendo. Estou entregando os resultados para Deus. Estou fazendo o que me cabe, porque a nossa responsabilidade ela é uma, certo? Mas estou lançando toda a preocupação sobre Deus. Estou colocando nas mãos de Deus, Ele vai me dar os resultados, Ele vai levar mais longe do que eu, é nisso que eu estou acreditando. Amém? Nós temos que colocar mais fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você amanhã a entrar nesse propósito com muita fé. Até porque eu tenho 2 anúncios muito importantes também amanhã, certo? Que eu vou colocar no altar de Deus. Eu vou colocar no altar de Deus esses 2 anúncios que eu tenho amanhã e eu convido você a estar junto comigo. Eu quero dar um testemunho aqui, muito breve, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ivanilda, que, assim, realmente me tocou muito e eu quero compartilhar com você. Ela escreveu aqui: venho aqui testemunhar o que Jesus fez pela minha pequena Mari, que já se encontrava desenganada pela medicina devido a um problema sério de obstrução intestinal, com estreitamento na região pélvica. Era um caso sem solução para os médicos. Comecei a fazer os propósitos e as campanhas com o Senhor por ela e o milagre aconteceu. Hoje ela é uma criança normal, saudável e feliz. Jesus fez isso. Glória a Deus. A Ele toda a glória e gratidão. Amém. Muito obrigado também a você por ser esse intercessor escolhido. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Glória a Deus. Ivanilda, com certeza, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será. Eu estou me arrepiando desde que comecei a ler seu testemunho. Eu sei que é milagre puro de Deus aqui. E você que está aí me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Se Deus fez isso na vida da pequena Mari, um milagre, isso é milagre. Eu sei aqui o que ela está falando. Isso é milagre. Ele pode fazer um milagre também na tua vida. Por isso, coloca essa fé para funcionar aí. Vamos lá, gente. Vamos colocar essa fé para funcionar. Amém? Eu ministrei na oração da manhã, você deve ter ouvido, que o diabo muitas vezes quer lançar um desânimo para, sabe, de alguma maneira tentar impedir com que a nossa fé ela continue a nos mover para o destino que Deus tem para nós. Então ele lança ataques de desânimo, ele tenta, sabe, colocar pensamentos para você desistir, mas se você permanecer firme em Deus, você vai ter vitória. O segredo é permaneça firme em oração. Permaneça firme em oração. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E olha o que Deus tem falado comigo. Quando Satanás quer atacar uma mulher, ele tenta mexer na família. E quando ele quer atacar um homem, ele mexe na produtividade daquele homem. Olha como isso é sério que eu falei. Porque uma mulher, sabe, as mulheres geralmente não são muito preocupadas com algumas coisas como os homens. As preocupações de um homem é diferente das preocupações de uma mulher. Eles podem ter preocupações em comum, mas o foco de um e o foco de outro é diferente. Quando toca na família, desestrutura a mulher. Quando toca na família. Diferente. O homem também, claro, desestrutura o homem. Mas a mulher, a mãe, é muito mais. A esposa é mais. Então, você vai ter que discernir que esses ataques que a tua família tem sofrido, minha irmã, é para atingir você.
É por isso da dor de cabeça do filho. É por isso os problemas do casamento que está afligindo você, que está, sabotando a tua concentração, teu foco, teu crescimento. É porque o inimigo está tocando na tua família. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se levantar como uma intercessora em favor da sua família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer atingir você tocando na tua família. É por isso que eu tenho defendido, e não é de hoje, quem me acompanha aqui sabe que já faz anos que eu falo a mesma coisa. Nós temos que proteger as portas da nossa casa através da oração. Porque Deus nos deu o poder da oração. Deus nos deu a ferramenta da intercessão para que nós venhamos guardar a nossa casa, venhamos guardar a nossa família. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro, mesmo ele estando preso. E a Bíblia diz que Deus interveio. Quando nós entendemos um cenário espiritual e quando direcionamos as nossas orações para algo, sempre veremos a intervenção e o sobrenatural de Deus. Você não está vendo que esses ataques contra a tua família é para atingir você? Então você vai ter que se levantar em favor da tua família e protegendo eles em oração, você vai se proteger. E quando o diabo quer atacar um homem, ele mexe na produtividade desse homem. E eu tenho visto que o inimigo tem tentado atacar a produtividade dos homens de duas maneiras. Uma delas é por meio das preocupações e da ansiedade. Gente, eu tenho conversado com empreendedores que têm me dito o tanto de desafio que eles têm tido pela frente. Sabe, é tantas coisas para pagar, é tanta responsabilidade e muitas vezes, sabe, a maré não está para peixe, as coisas estão difíceis para muitos e daí vem a preocupação, vem a ansiedade, aí vem também a preocupação com a família e daí o que o diabo faz? Ele lança essas preocupações e ansiedade para a pessoa diminuir a sua produtividade, porque daí vem aquele pensamento de desânimo. Puxa, não está dando nada certo, as coisas não estão indo para frente, eu estou cansado e eu não estou vendo o resultado do meu esforço, o resultado do meu trabalho. E isso frustra as pessoas, isso frustra, isso incomoda as pessoas e eu dou razão para elas. Mas eu quero agora me dirigir aos homens. Se a sua produtividade está sendo atacada, você vai ter que se levantar em oração contra isso. Você vai ter que se levantar em oração contra isso. Porque isso é obra do inimigo. Sabe, para você tirar a mão do arado. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. Não está falando só do reino de Deus, está falando do trabalho, da produtividade também. Você não pode olhar para trás, você tem que continuar, você tem que crer. Daí você diz assim, mas as portas são fechadas para mim, as coisas não estão acontecendo. Mas confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus. Trabalhe com toda a sua força e entregue os resultados para Deus. Quem sabe o segredo não está em você trabalhar mais. Eu já sei, tem que trabalhar com inteligência também. Mas também não é a resposta. Talvez o que você precise é envolver mais a tua vida em oração. Envolver mais os teus negócios em oração. O teu corre do dia a dia em oração. Talvez você precisa ser uma pessoa e talvez ninguém diga isso para você, mas eu venho aqui para dizer para você, você tem que buscar mais a Deus. E Deus tem me dado muitas palavras nesse sentido, palavras proféticas que eu tenho entregado. Eu estava, esse final de semana num lugar e Deus me falou isso sobre a vida de uma pessoa. E Deus me disse, você tem que buscar mais. Então eu creio que é um clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com as pessoas e está dizendo, é tempo de você buscar mais. Você está aí na força do braço, dia a dia, martelando, suando, transpirando, fazendo o seu melhor e lutando como um leão todo santo dia, acordando pela manhã com vontade, com gana para vencer e não está sendo suficiente. Busque a Deus, mais a Deus. Eu vou lhe dizer o que ninguém diz. Teu problema pode ser espiritual também.
Aí você diz, não, pode. Pode. Experimenta. Experimenta participar desse propósito comigo, que eu vou começar amanhã, 14 dias. E vamos ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. 14 dias. Entra ao vivo amanhã comigo, 6 da manhã. Como se você fosse entrar para o trabalho. Acorda às 6 da manhã e começa a orar. 14 dias, oração e jejum. Amanhã eu vou falar do jejum que nós vamos fazer. Quem quiser, né? Quem puder. Quem não puder, fica só na oração. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha que tremendo. São 365 devocionais, uma palavra para cada dia. Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir para você, você pode dar de presente para outras pessoas. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os livros que vai ir para a tua casa. Nós vamos mandar para todo o Brasil. Vamos mandar para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade. Ok? Muito bem. Glória a Deus. E ó, você que é do sul do Brasil, amanhã um anúncio especial de um tour. Aonde que eu vou passar? Com o profético. Vou falar sobre isso amanhã. Aguarde. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Se não ativou o sininho ainda aí, o sininho que tem aí no YouTube é para você receber. Toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube manda um aviso para você que eu estou ao vivo. Então ativa o sininho aí, as notificações, para que você receba as notificações toda vez que eu entrar ao vivo, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Declare junto comigo: Senhor, dá-me sabedoria. Essa é a frase profética, é a nossa oração principal dessa semana. Senhor, dá-me sabedoria, preciso de sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor. Traga aumento para a nossa vida, traga crescimento, traga multiplicação. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, a nós e a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos de todo o mal, de toda a maldade, de todo o plano do inimigo. Nós não aceitamos más companhias, gente errada na vida e no caminho dos nossos filhos. E pedimos, Pai, cumpra a Tua vontade na vida deles. Oramos quebrando toda a palavra negativa lançada contra nós e contra a nossa casa. E declaramos que a nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Somos abençoados, guardados, protegidos e respaldados pelo Senhor totalmente no nome de Jesus. Senhor, venha proteger essa casa, venha proteger essa família, venha livrá-los de todo o mal, e que a tua paz repouse sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre a vida deles e traga vida, traga paz, traga favor, traga avanço, traga portas abertas na vida deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, revela a tua direção,
seja em sonhos, em visões, seja no espírito dessa pessoa, seja através de um profeta, seja lendo a Bíblia. Senhor, revela a tua direção, os próximos passos a este homem e a esta mulher. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e leve embora, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa, e traga alegria para ela, traga força, traga um novo ânimo, traga poder sobre a vida dela para que ela venha romper. Consagramos essa semana a Ti e pedimos uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de provisão, uma semana de muitos recursos, uma semana onde o Senhor vai trazer avivamento na nossa casa, onde o Senhor vai trabalhar na nossa vida, e colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos: Senhor, cumpra a Tua vontade na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Se você crê que você foi abençoado, compartilha com 8 pessoas agora essa oração, e amanhã, 6 da manhã, aquele que quer mudar as coisas na sua vida, eu vou aguardar. Amanhã, 6 da manhã, junto comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe e até mais.